Om Sadashiva Samrambham Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurchaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Saudações aos professores, professor Arlindo Nagar, que todos estejam em paz, que o conhecimento vedantino brilhe na mente de todos. Então vamos lá, retomar aqui o nosso texto. Hoje a gente começa a abordar mais a respeito de que a gente poderia tratar assim como uma evolução, um escalonamento, um desenvolvimento do Bhakti, da devoção. Então nesse texto aqui, inclusive pedindo licença aqui pelo fato também de eu nunca fazer uma leitura querendo me apropriar da tradição, da cultura, porque eu não sou essa pessoa, né, mais apropriada para isso. Então a gente pode se desvincular um pouquinho de apego com de querer entender muitos termos em sânscrito e focar mais na essência do que é esse desenvolvimento dessa devoção, né? Então vamos tentar ler desse modo. Então a gente estava falando de Paraprakriti e de Aparaprakriti, né? A gente estava falando de Ishwara e a gente estava falando, portanto, de Ishwara como a soma, né, desse Paraprakriti, aquilo que é o imutável, aquilo que é o sempre presente, o não limitado, o livre de todos os atributos, sem limitação, com aquilo que é a Prakriti, que é dependente desse Paraprakriti, né, para a sua existência. Mas Ishwara é esse todo, né? E aí, a gente agora vai falar da devoção, né? A gente vai falar dessa devoção que é a adoração de Ishwara, e, portanto, já compreendendo que a gente está falando dessa totalidade, a gente não está falando da adoração de algo além, fora, né, desse mundo. A gente está falando daquilo que é a matéria, daquilo que é o cosmos, daquilo que é o mundo e daquilo que rege, sustenta, vivifica e aquilo que é a existência sempre presente, né? E aí aqui é dito que Krishna fala sobre esse bhakti, essa devoção, em fases, em várias fases, e é sobre isso que a gente vai ver. E aqui está dito que todos têm de passar por essas três fases. Então, apesar de termos em sânscrito aqui conceitos mais elaborados dentro dessa cultura, pelos quais a gente vai passar aqui no texto, a gente vai poder observar como que essa devoção, ela, para quem é religioso de alguma forma, ela segue uma trilha desse desenvolvimento nesse mesmo modo que vai ser descrito aqui, ok? Então, essas fases, a gente vai falar primeiro do Sakama Bhakti. Então, a gente está falando da adoração a Ishvara, nesse nível mais basal, vamos dizer assim, que é para adquirir coisas mundanas, né? Então, a pessoa reza para conseguir um objetivo mundano. Eu rezo para Deus para conseguir comprar aquele carro que eu tanto quero, por exemplo. Então, nesse nível de devoção, Ishvara é um meio para atingir objetivos e fins que são mundanos. Seja ele o sukha prapiti, né, a obtenção de alguma felicidade, ou me livrar de qualquer infelicidade, dukkha nivriti. Então,
eu oro, né? Eu faço as minhas preces para Deus para que eu alcance esses objetivos. Então, Ishvara, nesse caso, é a sadhana, né? Eu tenho Ishvara como um meio, né, de prática, né? Rezar para um Deus, e os fins, né, os objetos que eu quero alcançar são os meus fins, é o sadhyan, ok? Então, eu faço um voto como esse, né? Então, como que eu interajo com Deus nesse nível basal de devoção, né? Então, tem uma relação ali de que a gente pode dizer que é como se fosse uma barganha, e não que isso seja totalmente inválido, né? Mas é por aí, eu faço um voto. Então, se isso correr bem, acontecer como eu quero, então eu vou lá e quebro um coco para ti, né? Para divindade ali para qual eu rezei, para ir simbolizando o Ishvara, né? Eu faço esse gesto de reverência ou um sacrifício, né? Se eu ganhar esse litígio, né, um processo na justiça, tal, então eu vou tonsurar a minha cabeça, rebuscada a palavra que usaram na tradução aqui, né? Raspar a cabeça, né? Então eu vou lá e raspo a cabeça, né? Então eu faço, né, esses gestos simbólicos como quem tá, ó, você me dá aí isso em troca, Deus, né? Eu te dou esse sacrifício. Então, entre a sadhana e sadhyan, qual você gosta mais? Então, entre, né, isso que você tem como um meio e aquilo que é o fim, obviamente aquilo que você aprecia mais é o fim, é o objetivo que você quis alcançar, né? E não muito, você não vai apreciar muito o ter que raspar a cabeça em si, né? Então, o amor pela sadhana, ele é secundário, né? O que você quer de fato é aquilo que você queria alcançar. Então, portanto, esse tipo de devoção, esse bhakti, ele é um negócio, né? Como eu falei ali, fica como se fosse esse esquema de barganha com Deus, né? Então, Senhor, deixe-me arranjar um emprego e eu vou fazer o Anga Pradakshana. Aí eu fui dar um Google lá, né? Fui entender que esse é um sacrifício que os devotos eles ficam rolando, eles atravessam corredores de um templo, rolando de um extremo ao outro. Então é esse tipo de sacrifício, o Angra Pradakshana. Ok? Então, isso para a gente falar aqui do Sakama Bhakti, nesse primeiro parágrafo. Alguém quer comentar algo antes da gente passar para o próximo? Perguntar? Então vamos lá. Então, ninguém sabe o valor de Deus. Na verdade, os nossos pais apresentaram Deus dizendo: se você fizer o Namaskara, né, você vai lá e faz uma reverência e vai fazer o exame, vai fazer o teu teste, a tua prova na escola, você vai ter a nota máxima, né? Então, talvez o teu pai tenha ou tua mãe tenha apresentado de uma maneira um pouco mais elaborada, mas, né, meio que de maneira generalizada, a ideia é essa: você tem Deus como um suporte ali, que, claro, você não vai se eximir de estudar para os testes que você tem que fazer, mas rezar também vai ajudar, né? Então você vai lá e faz essa reverência, faz os testes, então você tira a nota máxima. Então essa é uma ideia de Deus, né? A fé que a gente tem que praticar, a gente praticando essa fé, a gente vai conseguir mais êxito na nossa vida. Então, esse tipo de bhakti, ele não deve ser ridicularizado, né? Então, existe aí alguma, né, uma função nisso, vamos entender. Então, isso não é um nishida karma, lembra daqueles karmas, aquelas ações proibitivas? Não é que isso é uma ação proibitiva, lidar com Deus com esse tipo de sakama karma, né? Esse karma onde eu oro, faço as minhas preces para a obtenção de objetivos mundanos. Tudo bem, né?
Não precisa ridicularizar isso. É perfeitamente permitido rezar ao Senhor por fins mundanos. Isso não é papa, né? Não é nada, não é um demérito, ok? Então, em vez de cair aos pés de pessoas inúteis, é muito melhor cair aos pés do Senhor para conseguir algo. Veja só, né? Então, tem a sua utilidade, inclusive nisso, porque muitas vezes aquele que sempre quer obter mais vantagem na vida, a tendência dessa pessoa vai ser o quê? Eu vou procurar meios ilícitos, né, para que eu consiga aquilo que eu quero. Então, a pessoa com fé, mesmo que seja esse tipo de fé mais rudimentar, onde ela tem essa relação com Deus, em que ela pede sempre em nome dos seus objetivos mundanos, mas pelo menos ela está tendo essa relação com Deus. Ela não está tendo uma relação com ações que violam as leis para que ela consiga aquilo que ela quer, para que ela trapaceie, né? Ok? Então é muito melhor cair aos pés do Senhor para conseguir algo. Então, como diz o Krishna no versículo 22, a gente está no capítulo 7, né? Como de costume, eu vou colocar aqui para a gente tocar, para a gente ver como é que é o verso, cantado, inclusive, lindamente, né? Para não submeter vocês ao desprazer de ouvir eu tentando pronunciar essas palavras aqui. Satya Shraddhaya Yuktah Tasye Aradhanam Ihate Labhate cha Tatkaman Maya ev Vihitam Hitam. Então, aqui a transliteração diria que, dotado dessa fé, um adepto realiza o culto dessa divindade particular e obtém os seus frutos, sendo esses concedidos apenas por mim, né? Então, o que está sendo dito aqui de outro modo é que Ishwara é aquele supremo designador dos resultados de nossas ações a partir de uma ordem que é imensamente, né, multifatorial, mas o indivíduo ele está ali rezando focado numa divindade em específico, mas ao final os frutos, se forem, né, concedidos, eles serão por mim, né, por Ishvara, né? Aqui é Krishna falando em nome de, né, Ishvara, como Ishvara, ok? Então, Artha Bhakta é um Sakama Bhakta que reza para se livrar de problemas, enquanto Artati Bhakta é um Sakama Bhakta que deseja adquirir prosperidade material. Então, estamos tendo algumas distinções de adoração aqui, né? Então, esse Artha Bhakta, ele reza para se livrar de problemas específicos. O Artati Bhakta é um tipo de Sakama Bhakta que vai desejar a sua prosperidade material. Agora, gradualmente, devido ao próprio Sakama Bhakti, né, essa adoração para fins mundanos, que vai se desenvolvendo a partir, né, esse Bhakta que vai se desenvolvendo a partir desses desejos por objetivos mundanos específicos, a mente vai gradativamente se tornando mais madura, mesmo que seus desejos sejam para coisas mundanas. Ele vai para Tirupati por isso. Então, mesmo que os seus objetivos sejam esses, mundanos, a sua reverência leva ele a gradativamente reverenciar Ishvara
de um modo que é cada vez mais visto de uma maneira, né, aos pouquinhos, cada vez mais ampliado para essa pessoa, né? E aí ele vai lá para Tirupati, um dos vários locais, né, de templos sagrados lá da Índia. Então ele vai por essa razão. Aos poucos ele percebe que ao adquirir coisas mundanas, e ele pode ter tido muito êxito no exercício dessa fé, mas ele também vai percebendo que ele não é por isso que ele melhorou a sua vida de fato, né? Não está a melhorar a sua vida por causa dessas conquistas materiais, pois as próprias coisas mundanas são perceptíveis, perdão, eu li errado, são perecíveis e não seguras, né? Então todo objeto conquistado, ele está fadado a um fim dado momento, né? Não traz nenhuma estabilidade de fato. E é sempre mutável, ok? Sobre esse tópico do Sakama Karma, alguém gostaria de... o Sakama Bhakti, perdão, alguém gostaria de trazer algo, comentar, trazer alguma questão? Então agora a gente vai falar de Ignaço. Então, a mente torna-se mais e mais amadurecida à medida que o desejo pelas coisas materiais diminui. Eu percebo que ao adquirir coisas, eu não estou necessariamente a tornar a minha vida melhor. Como é que uma pessoa insegura, agarrando-se a outra pessoa insegura, pode encontrar segurança, né? No caso daquele que tem esse desejo por encontrar a felicidade em uma outra pessoa, né? Então, antes eu preocupava-me comigo mesmo e agora eu preocupo-me com duas pessoas. É insegurança, mais insegurança é igual, obviamente, a ainda mais, né? Mais insegurança. Então, para compreender isso, serão necessários muitos anos, muitas décadas ou mesmo muitos janmas, né? Muitos nascimentos. Nas outras religiões é preciso fazer tudo numa vida curta, né? Todas as outras religiões que Swamiji se refere aqui que não consideram a reencarnação, né? Então aqui a gente pode até abordar um pouquinho, né, do que é interessante nessa perspectiva de reencarnação, porque ela traz, né, essa perspectiva de continuidade, né? Então dá mais sentido para a nossa jornada também, né? Saber que tudo o que eu estou aqui construindo e edificando, né, pela minha, sobretudo no que se refere à minha maturidade, ao meu desenvolvimento, isso tem um processo contínuo, né? Então, se a ideia fosse que tudo se encerra aqui, ponto final, para muita gente não faria sentido nenhum, né? Então, para que eu tenho que, né, ter uma vida assim tão idônea, né? Se só isso aqui é uma passagem e tal, né? Mas acho que a ideia de reencarnação ela acaba auxiliando também, né? Nessa compreensão de continuidade mais e muito mais perene, né? Dá um apoio para que a jornada dos indivíduos, né? Dos jivas faça mais sentido, ok? Então, para compreender isso, serão necessários muitos anos, muitas décadas ou muitos jamas, né? Muitos nascimentos. Então, nas outras religiões, é preciso fazer tudo numa vida curta. Para nós, a gente pode fazer em parcelas, como o exame da CA. Eu não sei o que é essa sigla, CA em específico, né? Mas, enfim, um exame que pode ser feito em várias etapas, assim. Então, o mundo dos objetos não é realmente um fim digno. O meu fim muda. Agora eu uso o mundo para alcançar Deus. Vocês lembram que no Sakama Bhakti
foi colocado ali que para esse devoto, Ishvara é um meio e o objeto mundano que ele quer alcançar é o fim. Aqui a gente chega num tipo de devoção que o mundo dos objetos deixa de ser um fim digno, né? E esse fim muda. Então agora o mundo é um meio e o meu fim é Ishvara. O fim é Deus. O mundo torna-se sadhana e o Senhor sadhyam. No Sakama Bhakti a gente estava falando que Ishvara seria a sadhana e o objeto conquistado seria o sadhyam. Então, aqui, com essa maturidade de devoção, eu já percebo que a vida familiar não é um fim em si mesmo, mas é algo incidental pelo qual passamos para alcançar o Senhor, para alcançar Ishvara. Se a gente lembrar, para contextualizar melhor essa colocação, né? Se a gente lembrar daqueles 5 yagnas, né? A gente tem como um dos componentes de reverência à totalidade, que é Ishvara, a reverência aos nossos ancestrais, aos nossos parentes, né? Então, a gente compreende melhor como que, enquanto indivíduos, né, enquanto aqui atuantes nesse campo de manifestação, a gente está numa relação de interdependência, né, com uma imensidão de fatores. A gente compreende essa multifatorialidade muito bem a partir dessa relação de parentesco, né? A relação com filhos, a relação com pais, a relação com amantes, a relação, enfim, de profissional, né? A gente está numa teia de interdependência, né, com outros seres humanos, e a questão do vínculo sanguíneo, né, o vínculo familiar é um componente que é muito próximo da gente, né, para a gente ter essa reverência. Então, não mais perseguições mundanas, né? A gente já deixou aquela devoção mais basal, né, que é o Sakama. Agora eu tenho o desejo por Ishvara, o desejo por Ishvara em todos os aspectos da minha vida, pela compreensão, né, de Ishvara em tudo, né? Então eu tenho esse desejo por Deus. Apashika Nishkama Bhakti, né, seria o termo para isso. Então isso significa que nessa fase um aspirante já não está atrás de objetivos mundanos, porque entende esses objetivos como sendo a Nitya, né, como sendo aquilo que é extremamente efêmero, né, que vem e vai com o tempo, completamente instável. Então, mas ele não está totalmente livre de desejos. Então, mesmo esse indivíduo com essa devoção mais madura, ele tem um desejo, ele quer alcançar Ishvara. Um tal Bhakta Krishna desse tipo, né, é chamado de Igyanasu, ok? Então, essa é a letra B, né? A gente vai falar agora do terceiro nível dessa devoção. Então, agora nessa fase final, antes da gente passar para ela, alguém gostaria de trazer algo, perguntar, comentar? Então, nessa fase final, eu descubro que o Senhor nunca está longe de mim. O Senhor é o Aparaprakriti mais o Paraprakriti. Lembram-se? Então, o Senhor é o Aparaprakriti mais o Paraprakriti. O objetivo já foi alcançado. Então, agora,
nessa fase final de maturidade total, de uma devoção muito próxima daquela compreensão, muito próxima não, uma devoção que é una com uma compreensão não dual, o objetivo ele foi alcançado. Não há nenhum desejo, mesmo pelo Senhor, mesmo por Ishvara, porque já está integrado na mente desse indivíduo a compreensão de Ishvara em tudo e a sua própria identidade comum com Ishvara, ok? Então o objetivo já foi alcançado, nenhum desejo, mesmo pelo Senhor, porque se o Senhor está longe, é preciso cumprir o seu objetivo, mas quando não há Senhor separado de si mesmo, então onde está a questão da separação ou a realização? Esse Yanni é aquele que descobriu que Ishvara não é diferente de si mesmo. Não há mais desejos, nem desejo por coisas mundanas e nem desejo por Deus. Aquilo que acontece nessa atualização pelo autoconhecimento, como o nosso professor costuma definir bem, é que há uma questão que o desejo não é algo mais perturbando a mente do indivíduo. Então, de uma maneira mais apropriada, a gente pode dizer que há uma conversão de desejos por meras preferências, né? Afinal de contas, você pode ter essa autorrealização, compreende Ishvara em todas as coisas, há esse autoconhecimento estabelecido da sua identidade comum como Brahman, tal como Ishvara, mas você habita ainda em uma conformação, né, Jiva, que agora a gente pode chamar de um Jiva Mukta, mas esse é ainda vamos dizer assim, uma capinha neurobiológica que está atuando, mas ali já num nível em que os desejos, né, são meras preferências, não há nenhuma perturbação que é sentida por um senso de falta de objetos que ele deveria ter e não está presente, aí, agora eu tenho que ir atrás, né? Esse indivíduo ele está resolvido no seu Purnativam, ele se sente sempre, né, esse senso de completude está sempre presente, há uma autossatisfação sempre presente. Então ele descobre a segurança nele mesmo, ele é completo dentro de si mesmo. Purnativam e Moksha, né, está estabelecido para esse indivíduo. Uma vez que é apenas Jnana, faz um aspirante completo, uma vez que apenas esse conhecimento, né, faz o indivíduo completo, Krishna alerta que só o Jnani é o maior Bhakta. Então, o maior devoto de todos é o Jnani. Com isso, Krishna conclui o 7º capítulo. E esse 7º capítulo, ele tem o título de Jnana Vigyani. O primeiro Jnana, ele refere-se a ver Ishvara como diferente de mim. O segundo, Vigyani, ele é ver que o Senhor não é diferente de mim. Então, eu tenho essas duas maneiras, né, de conhecimento, esse Jnana, onde eu percebo que eu não sou no sentido de que eu sou verdadeiramente Brahman, eu não sou nada do que diga respeito a todos os atributos de Ishvara, mas ao mesmo tempo eu sou aquele que não é diferente de nada daquilo que é o manifesto, porque eu pervado e eu vivifico e eu sou o que revelo tudo, eu sou, portanto, a essência dessa totalidade. Então, ver Ishvara como um objeto chama-se Jnana e ver Ishvara como eu é o Vijnana. Como se fala de ambos, esse capítulo ele se chama Jnana Vijnana Yoga, ok? E assim a gente encerrou mais um capítulo e vamos começar o capítulo 8 em breve. E aí, pessoal? Sobre o capítulo 7,
para-prakriti, apara-prakriti, esses níveis de devoção. Alguém gostaria de trazer algo, falar, comentar, perguntar? Então vamos para o capítulo 8. Então, capítulo 8. Akshara Parabrahma Yoga. É um capítulo estranho. O Swamiji começa a falar desse capítulo como um capítulo estranho, porque nós precisamos de algum conhecimento prévio antes de podermos entrar nele. Então, tá. Eu me lembro um pouco aqui desse capítulo, eu gostaria de ter relido antes. Então, vamos junto aqui, mas a gente vai passar por alguns conceitos que vamos revisar também, algumas coisas que já foram tratadas. E aí, em relação a alguns termos, qualquer coisa, se o pessoal que está aí puder dar algum respaldo para alguma coisa que precisa ser recapitulada e a gente tornar a aula mais participativa também, vai ser legal, tá? Então, a gente vai precisar de algum conhecimento prévio antes de entrar nesse capítulo. E aí, desse conhecimento prévio, a gente já falou dos 3 khandhas, né? O Karma Khandha, né? Como que os Vedas, eles são classificados. Ele tem essas 3 divisões, né? Os Karma Khandhas, que a gente vai abreviar agora como KK, o Upasana Khandha, né? O K e Gyana Khandha, KK. Então, o Karma Khandha, ele lida com karma, né? A gente vai falar nos Karma Khandhas de karma, dharma e os rituais, os aspectos ritualísticos, né? E aí existem 2 tipos de karma contidos no Karma Khandha. Então a gente tem o Sakama Karma, a gente estava vendo sobre isso agora no capítulo anterior, e tem o Nishkama Karma, né? Então, no Sakama Karma, os rituais são realizados para satisfazer os desejos mundanos das pessoas. Estes são desejos baseados em kama, não são obrigatórios por natureza, né? São desejos baseados nesse kama, ou seja, a satisfação de determinados desejos por objetos mundanos, né? Agora, depende das diferentes necessidades, né? Aí depois ele fala que, por exemplo, Putra Kamestyaga será feita apenas por um casal e não terão nenhum problema durante anos. Eu lembro que uma vez eu pesquisei esse termo e ele se referia, pelo que eu tinha visto, a quando o casal ele deseja muito ter um filho e não está tendo, não está conseguindo ter sucesso em ter um filho, e aí faz esse ritual, que é um ritual de fogo e tal. Mas aqui o Swamiji está colocando que o casal não terá problema durante anos, então imagino que também se refere à estabilidade, à durabilidade da relação ali e tal. Então fica a dica aí para os casais. Então, depois as escrituras falam de outro tipo de karmas chamado Nishkama Karma. Então, primeiro a gente falou, né, desses Sakama Karmas, como esse lá, que o casal vai, quer ter um filho, um objetivo mundano, mas aqui a gente está falando agora dos Nishkama Karmas, que é aquilo que quer eu goste ou não, eu tenho que executar, né? Então, como hábitos, né, que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né, e, por exemplo, escovar os dentes, né, acho que a pessoa, quando tem esse hábito, ela não fica mais nem pensando se ela gosta ou não disso. De início, ela pode falar, odeio escovar os dentes, mas ela vai fazer aquilo porque entende que é necessário, quer goste ou não. E aí, aqui é a mesma coisa, mas vamos entender melhor. Então, os Nishkama Karmas, eles são chamados de Vihita Karmas ou Nihita Karmas, karmas obrigatórios. Então, o benefício do Nishkama Karma não é da natureza material. O benefício é o crescimento espiritual, pureza mental
e refinamento, Chitta Shuddhi, né? Esses incluem o Sandhya Vandana diário e o Panchamaha-yagna. A Sandhya Vandana, aquelas reverências que a gente faz ao começar cada dia, né? Faz uma reverência a Ishvara, então são rituais, né, diários, e os yagnas, aqueles 5, os Panchamaha yagnas, né, Pancha, 5 yagnas, dos quais a gente tratou, que incluem, né, essa reverência aos nossos ancestrais, a reverência aos sábios, anciãos, os rishis, né, e outros desses yagnas. Então, o Sakama Karma é para pessoas imaturas, né? Lembrando, o Sakama Karma, aqueles rituais que eu faço para objetivos mundanos, né? E enquanto o Nishkama Karma é para mentes mais maduras, porque adotando esses hábitos, adotando esses ritos como hábitos, eu reduzo Raga e Dvesha e eu começo a incutir Vairagyan na mente, né? Então, é uma contemplação muito sustentada por uma compreensão de Ishvara. Então, eu vou reduzindo, né? Aplacando na compreensão de Ishvara como essa inteligência que rege a totalidade também, e como aquele que é quem detém todos os desígnios. Então eu vou reduzindo, aplacando os ragas e dveshas operando na minha mente, e vou também cada vez mais nessa confiança, essa entrega em Ishvara, e também, né, pela contemplação do Vedanta, né? Isso também vai ser de suporte para a ascensão do Vairagya na mente, né? Ou seja, a minha dissociação, uma saudável indiferença que eu vou adquirindo a questões mundanas, por exemplo, ao senso de apego por posses materiais, por exemplo, ou por pessoas. Então, tudo isso vai reduzindo de um modo que eu me vejo mais livre, mais saudável mentalmente, emocionalmente, portanto. Então, as pessoas que fazem esses karmas obrigatórios vão se livrar de todos os papas. Uma pessoa na fase inicial da vida dará a máxima importância ao sakama karma. Então, na fase inicial da vida, né, você tem ali um apreço por coisas que você quer conquistar, você é aquela criança brincando de casinha, por exemplo, imaginando a tua casa e querendo conquistar muitos objetivos materiais, não tem nenhum problema nisso. É aceitável que uma criança de 5 anos se interesse por balões, mas seria uma tragédia se um homem de 25 anos ainda se interessasse por balões. Aqui vocês entenderam o contexto dessa colocação, né? De repente tem alguém aí que fala, não, mas o meu pai ele tem uma fábrica de balões, né? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando dessa maturidade ainda não estabelecida, em que na inocência da criança ela é livre para desejar tudo aquilo que é do mundo, né? Ela ainda não entende, não precisa entender também como um problema, né? Todo o anitya que está envolvido nas questões mundanas, né? Toda a instabilidade, a insegurança que deriva dos objetos. Então, um dia é preciso vir ao Nishkama Karmas, né? No devido momento, esses Nishkama Karmas que vão servir para uma contemplação de Ishvara, eles vão ser, né, introjetados. Mas não adianta você querer incutir na mente de uma criança determinados valores, porque ela ainda não faz sentido para o mundinho dela, né? Vamos olhar para isso mais ao longo do texto.
Então, assim, um dia é preciso vir ao Nishkama Karma. Mas lembrem-se que o Karma Kanda só pode fazer uma pessoa Jnana Yogyata. Não pode dar a libertação, né? Então torna essa pessoa um aspirante ao autoconhecimento, mas não dá por si mesmo esses karma kandas, né? Esses rituais, ele não vai dar nenhuma libertação. Pode chegar a tornar o indivíduo um aspirante ao jnana, ao conhecimento. Então, como o karma não pode dar conhecimento, o jnana, karma yoga não pode dar moksha, ok? Mas o jnana yogyata é essencial para o crescimento espiritual. Então, é essencial que o indivíduo ele se torne esse aspirante ao jnana, e ele vai fazer isso através do karma yoga, né? E é o karma yoga que vai, através de uma simplificação do estilo de vida desse indivíduo, vai pacificando a mente desse indivíduo, vai qualificando a mente desse indivíduo para que ele possa se tornar um bom vedantino, de fato, né? E chegar à contemplação desses estudos até a sua total assimilação. Então, depois vem o próximo Kanda, chamado Upasana Kanda. Então, o Upasana é aquilo que diz respeito ao dhyana, né? As meditações, diz respeito a uma sutilização, uma qualificação da mente a níveis cada vez mais sutis para que eu possa chegar ao jhana, né? Então, isso é principalmente uma atividade mental. O corpo físico não desempenha um grande papel. Mana Pradana ou Manasa Vyahavara, perdão, Manasa Vyavahara. Atividade mental na forma de meditação sobre os atributos do Senhor. A meditação é um fluxo de pensamentos semelhantes, sem obstruções de pensamentos diferentes. Olha que definição interessante. A meditação é um fluxo de pensamentos semelhantes, sem obstruções de pensamentos diferentes. O Upasanakanda dos Veda, ele prescreve muitos upasanas, e são, em geral, classificados em 2 tipos. Então, a gente vai ver como que está classificado o Upasana. Então, o Sakama Upasana, eles são baseados no desejo, destinam-se a obter benefícios mundanos, incluindo os siddhis, né, aqueles poderes. Então, uma pessoa pode obter poderes milagrosos com a prática do Upasana. Ouvimos muitas histórias de Devi Upasakas e de Anjaneya Upasakas, que preveem o futuro só de olhar para o rosto. Tudo isso é apenas para benefício material. Não tem nada a ver com espiritualidade, veja só. Então, enquanto o Nishkama Upasaka é para Jnana Yogyata, torna-se apto para o conhecimento ao tornar a mente afiada e sutil. Então, para contemplar, pegar um pouquinho do que a gente leu até aqui, existe esse tipo de prática de sutilização da mente ou de direcionamento do Shakti da mente para que ela possa lograr esses poderes, esses siddhis, né? Mas como o Swamiji coloca aqui, isso não diz respeito à espiritualidade, né? O indivíduo que está muito interessado no alcançar esses poderes, ele está com a sua mente direcionada para outra coisa, né? Que é muito mais sakama karma do que jnana de fato, ok? Então,
aqui a gente vai falar agora dos Nishkama Upasakas, que é para o Jnana Yogyata, né? A gente não está falando mais desses Sakama Upasanas que envolve a qualificação da mente para esses poderes, ou direcionamento da mente para determinados poderes e tal. Agora a gente vai falar dos Nishkama Upasakas, que é para o conhecimento. Então ele torna o indivíduo apto para o conhecimento ao tornar a mente afiada e sutil. A mente deve tornar-se não extrovertida. Nishkama Upasana é recomendado porque o Karma Kanda torna a mente extrovertida por natureza. Então, aqueles karma kandas, aqueles rituais com objetivos, né, a princípio ali só daquilo que se refere ao sakama, né, aquilo que se refere a objetivos mundanos em específicos, eu tô com a minha mente muito focada nesses objetos de desejo. Então, a minha mente ela fica extrovertida por natureza. Aqui, o meu objetivo é sutilizar o meu aparato sensorial, para que ele fique cada vez mais facilmente dissociável do mundo, inclusive deliberadamente, quando eu quero, né? E daí eu não vou me distrair que nem como eu comentei com vocês aqui no início do vizinho tocando guitarra e cantando, né? Isso não vai me atrapalhar, eu consigo manter um foco, né? Ou então aquela pessoa que no seu extremo tem uma questão com vícios, assim, né? Ela pode estar tratando de um assunto muito sério, mas vê alguém passando com uma garrafa de bebida alcoólica, a pessoa fica perturbadíssima mentalmente porque ela tem aquele vício. Então, vai tirando o indivíduo desse nível de grossificação em relação à atração dos sentidos com o objeto de desejo, e nessa sutilização dos órgãos sensoriais, os órgãos sensoriais vão ficando cada vez mais dissociáveis até o ponto de que isso seja de uma maneira assim deliberada mesmo pelo indivíduo, o indivíduo está totalmente no controle, e isso vem dessa capacidade, né, de aos poucos tornar a mente não extrovertida. Então, o Nishkama, o Upasana, ele é recomendado porque o Karma Kanda torna a mente extrovertida por natureza. Ela precisa desenvolver a faculdade de introspecção e concentração. Na verdade, o nosso próprio Sandhya Vandana regular é chamado de Sandhyopasana. Aqui o Gayatri Devata é meditado. Mas como Karma Yoga, devemos lembrar que o Upasana também só dá Jnana Yogyata e não Jnana, porque o Upasana não é um Pramana. Olha só, vamos falar sobre isso. Então aqui está dito que o ritual diário, né, dentro dessa tradição, que eles chamam aqui de Sandhyopasana, inclui aquilo que eles chamam de o Gayatri Devata, né, que é meditado, né? Então existe dentro da tradição ali o entoar o Gayatri Mantra, por exemplo, diariamente, isso está incluso, né? Então, o estudo do Gayatri Mantra é uma coisa na qual se debruça por anos, assim, só ficar aquela matriz Om, Bubu, Vat, Swaha, o significado que tem essas três palavras, para depois de anos e algum bom tempo, não sei se anos, desdobrar sobre os significados do resto desse mantra. Então, tá toda uma reverência, uma contemplação sobre Gayatri. Então, isso é usado como esse ritual diário, né?
E aqui, depois ele diz que no Karma Yoga, a gente deve lembrar que o Passana também só dá Jnana Yogyata, né? Só qualifica o indivíduo para o conhecimento e não dá o conhecimento em si. Assim como no Karma Yoga, tá? Perdão, gente. Então está dizendo aqui que no Upasana, assim como no Karma Yoga, o Upasana também não dá o conhecimento em si. Porque a meditação, ela não é um meio de conhecimento, não é um pramana, perdão. Então, pramanas, esses meios de conhecimento, a meditação, a qualificação da mente em si mesmo, não é um meio de conhecimento para a realização desse autoconhecimento, né? O que é o pramana, de fato, são os shastras pramanas, né? Através dos quais outros pramanas são, né, em dependência colocados, né, que são os meus próprios órgãos sensoriais, a minha mente e a presença de um professor, para que eu possa ter, através desse conjunto de pramanas, o conhecimento assimilado. Mas a meditação em si não é um pramana. Então, o Passana Yoga, toda essa prática para sutilização da mente, ela vai ter a sua utilidade, mas ela não é em si um meio de conhecimento. Então, portanto, após a prática de Karma Yoga e de Upasana Yoga, um aspirante tem necessariamente de chegar, né, ao Jnana Yoga, né? E aí a gente vai se debruçar em Jnana Yoga através de quais são aqueles 3 fundamentos lá para Jnana Yoga? Quem que lembra aí? Sadhana, Manana e Nididhyasana, né? Então, Jnana Kanda. Antes da gente passar para essa sessão, alguém gostaria de colocar algo, comentar? Ter as qualificações, ir a um guru, estudar as escrituras e obter a libertação. Essa é a visão panorâmica ou o grande desenho dos Vedas. Até os ashrams são desenhados tendo isso em mente. Brahmacharya Ashram, pegue o roteiro e aprenda qual caminho tomar. Em Grihastha Ashram, ele deve seguir o Karma Kanda e alcançar o Chitta Shuddhi, a sutilização da mente, né, a qualificação da mente. Em Vanaprastha Ashram, ele segue o Passana Kanda e ele atinge Jnana Yogyata. E depois, em Sannyasa Ashram, ele tem que entrar em Jnana Kanda. E sem esforço, ele atinge Moksha. Vocês se lembram, né, que nós estudamos, né, sobre esses 4 ashrams, né? Então, esse é o escalonamento. Ali no Brahmacharya Ashrama, o roteiro completo é passado. E aí depois a gente tem a passagem por todas essas escolas até chegar no Sannyasa Ashram, né? Então, quão belo e bem pensado é o design dos Vedas. Somos nós que quebramos os degraus. É tão bem projetado. Além disso, os Vedas falam de um caso excepcional, de uma situação peculiar. Suponhamos que depois do Karma Kanda, uma pessoa recebe Chitta Shuddhi e depois de Upasana Kanda, ela ganha Chitta Ekagrata. Então, Chitta Shuddhi, a qualificação da mente. Esse Chitta Ekagrata, alguém pode contribuir aqui no texto? Porque eu não estou lembrando agora, como eu falei para vocês, eu não tive tempo de fazer uma leitura prévia, tá, pessoal?
Então, agora ele só tem que se aproximar de um guru para conhecimento. Então, ele teve essa qualificação da mente, que depois ele teve com o Passanakanda, também o Chitta Ekagrata. Então, eu imagino que aqui ele está com a mente totalmente pronta, né, para receber o ensinamento. Então, ele só tem agora que se aproximar do guru, ele tem essa mente qualificada para ouvir, contemplar e assimilar o conhecimento das escrituras. Mas, por alguma razão, ele não conseguiu arranjar um guru, ou não teve a oportunidade de estudar as escrituras, ou o seu corpo pode não estar em forma. Então, o que é que os Vedas recomendam? É preciso continuar com Nishkama Ishwara Upasana durante todo o tempo e desenvolver Vairagya. Então, aqui ele está falando do indivíduo que tem toda a condição, exceto uma condição física, que poderia ser, inclusive, por uma questão de defeitos sensoriais ali, que o indivíduo precisa sutilizar um pouquinho, não ouve bem, ele tem questões ali que, para compreensão dele, ele tá tudo pronto, mas o aparato ainda tem algumas limitações, então ele precisa continuar com o Nishkama Ishwara Upasana durante todo o tempo e desenvolver mais esse Vairagya. Ele não vai ter moksha aqui, mas na morte vai direto para o Brahma Loka como resultado da Upasana e alcançar a libertação lá. Então aqui eu gostaria de ter me debruçado um pouco mais para a gente estar nessa parte do texto, contemplando isso, aceito contribuições e vamos conversar a respeito, mas a gente está abordando um tópico que é bem dentro, né, da compreensão dessa tradição. O Ekagrata é a unifocalização da mente e a expansão da mente. Está no próprio texto, lá para trás, lá no início. Ah, tá. Ekagrata, ok. Aí esse indivíduo, ele tem, né, a mente qualificada, ele só precisa se aproximar do guru. Aí fala aqui do corpo que pode não estar em forma. Tá. Então esse corpo não em forma, eu estou entendendo que dentro daquilo que é, né, o aparato, corpo físico e corpo sutil, ele precisa ainda de alguma qualificação, e aí aqui é recomendado ainda prosseguir com Nishkama Ishwara Upasana, para desenvolver Vairagya. Então, ele vai desenvolver o Vairagyan sobre o próprio corpo, é disso que a gente está falando aqui. O corpo desse indivíduo não está totalmente qualificado para que ele, em vida, ele possa ter a total assimilação desse autoconhecimento e moksha. Então, ele não vai ter moksha aqui, mas na morte ele vai direto para o Brahma Loka. Assim que ele morreu, se ele fez esse trabalho, ele, como resultado desse Upasana, né, dessa meditação, dessa prática de sutilização da mente com a qual ele deve continuar, ele vai alcançar a libertação após o falecimento do corpo. O corpo não estava adequadamente estabelecido, mas se ele tem o Buddhi, né, no corpo sutil devidamente qualificado para estabelecer esse autoconhecimento e, sobretudo, enquanto associado ao corpo, ele consegue estar se dissociando do corpo mais e mais, então ele vai ter o seu falecimento muito bem resolvido em si mesmo, e aí ele alcança essa liberação após esse falecimento. Então aqui, né, eu só tentando eu entender aqui junto com vocês durante a leitura, mas eu posso depois me debruçar mais sobre esse tópico. E como eu falei, se alguém quiser contribuir aqui também, super válido.
Sempre que tiver um anseio de conhecimento, esses nobres desejos serão sempre satisfeitos. Ele irá sem esforço à Brahma Loka e obterá as condições ideais para o estudo. Não há como fugir dos estudos. Então, as loucas, né, aquelas dimensões na qual a nossa qualificação mental, por uma questão de similaridade, ela habita após o falecimento do corpo, a gente tem essa Brahma Loka, que é uma dimensão de puro conhecimento. Então, é dito que esse indivíduo ele vai estar nessa loca e vai realizar a sua liberação ali, né? Vai ter ali as condições ideais. Então, tal liberação é chamado de Krama Mukti. Então, a gente está aqui vendo mais um tipo de liberação. O indivíduo, quando ele é liberado em vida, né? O corpo, né, do Jiva, ele tem, durante sua vida, o corpo-mente tem o Jiva, né, associado com esse corpo-mente a sua autorrealização, ele é o Jiva Mukti, né? Aqui a gente está falando do Jiva quando ele vai ter, após o falecimento do corpo, o autoconhecimento e a liberação. Aí, para essa situação em específico, a gente está falando de Krama Mukti. Ok? Então, Nishkama Upasakas, indo para a Brahma Loka, ganhando conhecimento lá e tornando-se livre, é chamado Krama Mukti. Nishkama Upasakas, indo para um guru neste jama, nesse nascimento, e ganhando conhecimento e alcançando moksha, é chamado de Jiva Mukti, ou Sadhya Mukti, outra palavra para o Jiva Mukti. Liberdade aqui e agora. Melhor ser um Jivamukti, né? A gente já resolve aqui agora, né? Esse negócio de, não, se não resolver agora, eu vou esperar para depois do falecimento do corpo. Mas e aí, né? Melhor a gente já conferir agora. O Fábio me chamou assim a atenção, nem poderia ser diferente dessa inevitabilidade dos estudos, né? É que só o conhecimento libera mesmo. Né? Não tem, é inegociável isso, essa inevitabilidade dos estudos. Né? Então, não tem como, ainda que seja em outra louca, entendeu? Se não for através do conhecimento, porque o problema é a ignorância, e só através do conhecimento você sai do samsara. Muito bom, Marcelo. Obrigado. É isso aí. Com esse pano de fundo, vamos entrar no 8º capítulo. Esse capítulo trata amplamente desses 3 tópicos: Bhakti, Nishkama Upasana e Krama Mukti. Então, acho que agora eu entendi melhor porque que o Swamiji começa aqui falando que esse é um capítulo estranho, né? A gente vai lidar com um tópico que é muito específico, que é esse do Krama Mukti, né? Então, vamos lá. O tipo inferior de Bhakti é o Sakama Bhakti. Então, o tipo mais rudimentar de devoção, né, é esse do indivíduo que ele é devoto em prol da conquista dos seus objetos de desejo, dos seus desejos mundanos especificamente. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem água em casa reza ao Senhor por água. Nessa altura, se o Senhor aparecer e perguntar: devo eu aparecer diante de ti? O Bhakta dirá: por favor, dá-me água agora e podes vir noutra ocasião, porque estamos em dificuldades e se tu vieres será um fardo adicional para mim.
né? Então, aqui tem uma questão de que a prioridade é outra, né? Tem uma urgência, né? Então, o Sakama Bhakti usa o Senhor como um meio para fins mundanos, né? Então, se Deus pudesse aparecer, né? Eu não quero você agora, eu quero só água. Então, eu rezo para você para me dá água, resolve isso primeiro, por favor, né? Então, o Ishvara é um meio aqui nesse tipo de devoção e não o fim, né? Então, Sakama Bhakti usa o Senhor como um meio para fins mundanos. A pessoa é tão envolvida nas circunstâncias em que se encontra, né? A pessoa fica ali sendo consumida pela situação na qual ela se encontra. Nesse capítulo, Krishna fala mais sobre Nishkama Bhakti. Nishkama Bhakti não é um meio para nada, ele é o próprio fim. Esse estado de um devoto é chamado Mumukshva, ou Moksha Isha. Ichicha, não sei como que se pronuncia essa palavra, se alguém souber. Mas é aquilo que é aquele desejo, que o meu desejo supremo, o prioritário, o maior de todos, sobre todos os desejos, está o meu desejo por libertação, né? Mumukshva. Então, aqui estamos a usar Ishvara e Moksha. São sinônimos nesse contexto. Então, nesse Nishkama Bhakti, né? O Ishvara não é o meio, mas é o fim. O devoto é o Mumukshva, né? Esse que tem o supremo desejo, um desejo ardente por liberação. E aí estamos a usar Ishvara e Moksha. Eles serão sinônimos nesse contexto. Nishkama Bhakti, a gente tem aqui Ishvara como fim. E aí a gente tem esse devoto que tem esse desejo ardente por liberação. Então, para ele, Ishvara, Moksha são sinônimos nesse contexto, porque a gente está falando dessa liberação como uma completa assimilação de Ishvara em tudo, uma compreensão desse modo, a identidade resolvida entre o Jiva e Jagati, e Jiva e Ishvara como uma identidade comum entre ambos. Então é preciso escolher entre o Sakama Bhakti e o Nishkama Bhakti através de Viveka, né? Através da nossa capacidade de discriminação, de discernimento, a gente pode fazer essa escolha. A minha devoção ela está orientada para mais realizações mundanas, ou eu posso começar a orientar a minha devoção para ter Ishvara como um fim, né? Então, com Viveka, eu posso também deliberar, né, por fim, ter a minha, através do Budi, o exercício da minha escolha, né, para direcionar a minha devoção para Nishkama Bhakti. Então, é o conhecimento da superioridade de Ishvara sobre a inferioridade de Jagat ou do mundo. Nitya Anitya Vastu Viveka. A alegria que surge de Anitya Vastu é uma tristeza potencial. A ilusão é a escolha errada que fazemos encantados por esse mundo fascinante. Mas com uma compreensão clara, nunca teremos dúvidas. Escolha o Senhor o tempo todo. Qualquer objetivo que escolham acabará um dia. A duração da existência pode variar. Alguém pode ter uma vida mais curta, outro pode ter uma vida mais longa, mas nenhum tem uma vida eterna. Mesmo Brahma, ok? Brahma em Brahma Loka não pode existir permanentemente.
um dia de Brahmadi é igual a 2.000 Chatur Yogas, que é um Kali Yuga, e isso é equivalente a 4.320.000 anos. Um Chatur Yuga é igual a 4.320.000 vezes 2.000. Façam as contas aí, pessoal. A idade atual do Brahmadi é 51 anos. Mesmo ele desceu à Terra um dia, tendo desfrutado do maravilhoso posto de Brahma, ele pode ter que vir a Madras ou até mesmo ir para um mundo inferior. Quão miserável vai ser? Então aqui, Swamiji, ele entrou, né, numa questão mais ali da mitologia, mas é isso, aqui é para a gente contemplar que não há essa perenidade, né? Tudo é esse anicca, vastu, né? Uma tristeza em potencial que é dada pelo fato de tudo ser muito passageiro mesmo, muito transitório, muito efêmero, né? Temos dois objetivos na vida, Anitya Jagat e Nitya Ishwara. Então, a gente pode dividir a vida entre esses dois tipos de objetivo. Em Anitya Jagat, eu estou ali na busca por, né, a conquista de desejos mundanos. E aí é melhor que eu faça isso sabendo que eu não posso ter nenhuma realização estável e perene através desse tipo de busca, porque, como o próprio termo diz, Anitya Jagat, né, tudo é, nesses termos, completamente passageiro, instável, é aquilo que está sempre em constante modificação. E aí, um outro tipo de objetivo é por Nitya Ishwara, né? Então, na compreensão daquilo que é o Supremo, eu alcanço aquilo que é uma estabilidade em mim mesmo, pelo autoconhecimento. Então, primeiro pela compreensão de Ishvara, né? Mas todos nós recebemos o poder de escolha. Então, a gente tem esse poder de escolha entre esses dois tipos de objetivos de vida. Então, Bhakti é a faculdade de escolha. Olha aqui, um outro modo de apresentar a Bhakti, que significa essa devoção, está sendo colocado aqui agora como a faculdade de escolha. Aí vamos entender isso. Então, é escolher Ishvara como objetivo. Não por capricho, mas por uma compreensão clara. Ok? Então, quando a gente fala de Bhakti, a gente está quase sempre falando, né, daquilo que, no entendimento da maioria das pessoas, a gente vai falar de devoção como aquilo que é só objeto de fé. Mas no final das contas, a gente está falando daquilo cujo objetivo é compreensão. Ishvara não é uma questão de fé, mas é uma questão de entendimento. E aí o Bhakti é a minha capacidade, ou o meu poder exercido da escolha por Ishvara como meu objetivo. O Nitya Ishvara, né? Em vez de eu escolher pelos objetivos que são Anitya, Jagat, né? Todos os objetivos mundanos, eu escolher por Ishvara, né? Eu faço a minha escolha por Ishvara. E aí eu logro Ishvara pela compreensão, é uma questão de entendimento. Então vamos lá. Agora item 2. Querendo entender aqui a divisão do texto. Item 2. Quando tenho um desejo por Ishvara, a minha mente pensa nele
e aprendo a praticar o Upasana. Agora, não se pode pensar diretamente no Ishvara total, porque nossa mente, nosso intelecto e nossos órgãos sensoriais são muito pequenos para conceber a totalidade. Tal como uma bandeira e um hino representam uma nação, também podemos escolher qualquer símbolo, alambana em sânscrito, e aí ele põe exemplos aqui, o Saligrama, Linga, Temerik, Ganesha, Rama, Krishna, Rupa, para representar Ishvara, né? A gente está falando aqui de novo daquele Ishta Devata, né? Que é a nossa divindade escolhida como um símbolo para Ishvara, né? O elemento simbólico escolhido para reverenciar essa totalidade que a nossa mente limitada não é capaz de contemplar. Então, a partir dessa forma limitada, visualize o não limitado Ishvara. A mente está impregnada de pensamentos do Senhor. Então, a gente fica com a mente focada nesse ponto, né, nesse elemento simbólico, e aí a gente vai tornando a nossa mente impregnada de Ishvara. Nesse capítulo, Krishna fala sobre meditação, sobre Omkara, né? Então, Omkara é o som, né, do Om. E aí, esse verso eu queria pôr para tocar, mas eu não estou sabendo qual é. Se alguém puder dizer aí. Acho que é o verso 13 do capítulo 8, pelo que eu joguei no Google aqui. Vamos ouvir. Vocês querem ouvir? Então, verso 13. Deve-se meditar em mim, juntamente com o enunciado do mantra Om, de uma só sílaba, denotando Brahman. Partindo desse corpo nesse estado, alcança-se a libertação. Assim, o Upasaka pode considerar Omkara como a Alambana e fazer o Upasana. Então, eu lembro até que alguém perguntou, né, sobre o próprio símbolo Omkara, quando a gente estava falando de Saguna e Niguna, né? Então, é um tipo de meditação em Nirguna, quando eu foco só nesse som, que é o Om, porque ele representa o Brahman, né? Então, ele considera, né, o indivíduo ali meditando, ele vai considerar esse Omkara como esse alambana, né, esse símbolo do todo, né, da totalidade, né? Então, ele vai fazer a meditação dele, o Upasana, em cima desse símbolo. A partir de Nishkama Karma, há duas rotas. Ir para um guru e, através de Gyana, alcançar moksha, né? Ir até um professor, através do conhecimento, alcançar a liberação, Sadhyur Mukti, ou alcançar, né, o se tornar um Jivan Mukti, né? E é o tema do 7º e 9º capítulos. No entanto, nesse capítulo, a gente está falando aqui do capítulo 8, o Upasaka não é capaz de encontrar um guru por causa de algum pratibandhaka,
conseguir um guru competente requer muito punha. Então, esse encontrar um guru é uma questão de mérito, né? Então, tal devoto continua com o Ishvara Upasana ao longo de sua vida. A sua mente está impregnada de Ishvara Tinta, mesmo no seu estado subconsciente. Então ele vai inundando a mente dele, né? E tudo aquilo que é percebido é visto como Ishvara, mesmo quando ele não está acordado, não está no seu estado de vigília. Os seus elementos simbólicos no mundo onírico ali vão ser tudo uma representação de Ishvara para esse indivíduo, né? Esse indivíduo ele está cada vez mais qualificando a sua mente para encontrar um guru que vá ser conducente, né, para ele a lograr o autoconhecimento. Aí a gente tem outro verso e eu vou ver aqui rapidinho qual que é para a gente poder tocar. Esse eu não estou achando a referência, não. Eu acho que é o verso 5, mas não só ele. 5 e 6 é um bloco. Então, vamos lá. Aqui eu estava no verso 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí eu acho que continua no verso 6. Deixa eu ver se é isso mesmo, tá, pessoal? Acho que sim. Então, quem pensa apenas em mim, mesmo na hora da morte, alcança o meu estado ao abandonar o corpo. Não há dúvidas sobre isso. O verso seguinte reafirma: ó filho de Kunti, seja qual for o objeto em que uma pessoa pensa no momento da morte, tendo sido absorvido no seu pensamento o tempo todo, ele alcança esse objeto. Aí tem aquela clássica historinha, né, do indivíduo que era um devoto, que ao mesmo tempo ele tinha um comércio, que serve para ilustrar essa história, né? E ele era um excelente comerciante, muito ávido, né, por suas conquistas materiais e tal. Mas como ele também estava nessa vida assim, que era como um pé em cada canoa, ele tinha a questão da espiritualidade muito forte ali para ele, e ele queria alcançar a moksha. Então ele pensou, quando ele entendeu essa afirmação de Krishna, que diz que, né, você alcança aquilo no qual a sua mente está focada no momento da morte. Ele teve 2 filhos, então ele colocou o nome dos filhos de Rama e Krishna. Já pensando no momento ali, né, de estar no leito da morte ali, no finalzinho, que ele chamaria os filhos dele para ficar, né, ali de mão dada com os dois, olhando para um, para outro e falando Rama,
Krishna. Para a mente dele tá só ali em Rama e Krishna no momento em que ele tivesse o falecimento do corpo, né? Então chegou esse momento, foi passando a vida ali, frequentando, depois que ele fechava as lojas dele, ele ia pro satsangs, né? E aí ele foi ficando velhinho e tal, ficou doente. E aí ele foi percebendo que não estava dando mais para ele, ficou acamado, foi ficando cada vez mais doente. E aí chegou o momento que ele achava que ele não ia passar daquela noite mesmo. E aí ele mandou chamar os filhos dele, para ele ficar de mão dada com os filhos ali, Rama, Krishna, olhando para os filhos, né? E ele ficou fazendo isso, os filhos dele vieram, né? E aí ele ficou ali, mas no momento antes dele dar a última respiração, passou uma questão pela cabeça dele, que ele falou: ué, mas quem tá tomando conta da loja? E aí ele morreu com esse pensamento. Então, não deu certo o plano dele. Então, quaisquer que sejam os pensamentos que uma pessoa tenha antes de morrer, isso determina o caminho da viagem para o próximo jama, próximo nascimento. A isso se chama Antakalam. Não se pode esperar para pensar em Deus apenas na última fase, né? Então, não se pode enganar Deus dessa forma. À medida que envelhecemos, o livre-arbítrio vai ficando cada vez mais fraco. A mente consciente se torna fraca e é dominada pela mente subconsciente. Se estiver impregnada de pensamento de samsara, então seria impossível invocar pensamentos de Deus no final. Uma vez, Parvati teve pena de um devoto e disse a Shiva que eles iriam até o homem e o ajudariam no momento de sua morte. Se ele dissesse ama, a deusa iria em socorro, e se ele dissesse apa, o senhor Shiva iria apressadamente. Ele disse ah, e ambos estavam à espera da sílaba seguinte. Ele disse, Aio, então pense em Deus o tempo todo. E nesse caso, torna-se natural pensar no Senhor na hora da morte. Então ele não disse nem o ama e nem o apa, ele falou Aio. E aí eu imagino que deve ter alguma graça maior em sânscrito, porque esse Aio deve ter algum significado também. Então não importa se a gente está consciente ou em coma, mas é o pensamento sobre Deus predominaria na mente, né? Como a gente leu ali, né? Quanto mais a gente vai inundando no nosso cotidiano, tudo sendo cada vez mais praticado para que tudo seja cada vez mais visto como o Ishvara, né? Então, na minha subjetividade, vai inundando cada vez mais Ishvara. Quando eu entro no mundo dos sonhos, é Ishvara que está presente, né? Então, fica uma coisa natural para que no momento da morte eu também me renda, assim, com muita liberdade e conforto, né? Em Ishvara, como Ishvara. Então, a minha mente está inundada por Ishvara. Se eu tenho que pensar no Senhor o tempo todo, como posso ter tempo para a vida diária? Mesmo quando se está empenhado nos assuntos do mundo, é possível que a mente pense no Senhor. E aí, eu vou ler esse último parágrafo. Krishna diz: mesmo quando você faz suas tarefas diárias, pense em mim simultaneamente. Como um músico, ele terá sempre uma parte da mente no shruti. Lembre-se sempre que todas essas atividades mundanas são apenas incidentais. Que na música indiana, o shruti tem... quem ouve música indiana vai entender, né? Tem uma nota que fica acompanhando a música toda. Então tem uma que fica e a melodia acontece em cima, né?
Então, a gente pode ter como esse Shruti, Ishvara, um pensamento que está acontecendo simultaneamente a tudo aquilo que eu estou fazendo. E eu posso praticar isso, de repente, fazendo aquilo que eu estou fazendo e simbolizando tudo como Ishvara. Ah, então eu vou beber um copo d'água, eu estou bebendo Ishvara. E essa ação também é Ishvara, e o saciar da minha sede é Ishvara, né? Então eu tenho esse pensamento sempre ali comigo. Lembre-se sempre que todas essas atividades mundanas são apenas incidentais. Minha prioridade máxima é isso que está fundamentando, né, todas as minhas ações. Eu beber água, tocar um instrumento musical, seja lá o que for, a respiração que está simplesmente acontecendo, tudo que está ao meu redor, né, é o que sustenta tudo isso, né? Então, lembre-se sempre que tudo que está acontecendo é incidental. A minha prioridade máxima é isso que é o que fundamenta tudo, é Ishvara, né? E a essência é moksha, né? Porque é a sustentação que é livre de todos os atributos da manifestação, mas é o supremo sustentador de tudo apenas por sua existência livre de limitação. Ok? Então eu vou encerrar nesse parágrafo aqui e a gente continua a partir do próximo, tá bom? Ah, mas aí falta só um pedacinho, né? Tô pensando aqui para entrar num terceiro tópico ali. Vamos ler esse último pedaço, vai. Para entrar nesse terceiro tópico no próximo encontro. Krishna diz que um bhakti tão firme também se lembrará do Senhor na hora da morte. Um yogi, quando morre, pensa no Senhor e recolhe todos os órgãos dos sentidos. Manda todos os parentes embora e concentra-se no Senhor, como Bhishma. Através do yoga, ele se retrai do corpo e dos órgãos dos sentidos e traz a mente para o coração. Quando morre, ele passa por um nadi particular para a Brahma Loka. Eu só vou ler esse último parágrafo, a gente retoma a partir dele e aí vai para o terceiro tópico no próximo encontro. Eu comento esse último parágrafo no próximo encontro. Alguém gostaria de comentar algo, trazer algo? Uma questão? Fábio, o aiô é tipo ups. Ah! É isso, eu fui procurar agora no dicionário, é tipo, opa, por isso que ficou sem chamar nem Parvati, nem Shiva. Entendi. Obrigado, Roberta. Imagina. Legal. Então tá bom, pessoal. Ah, Henrique, eu tinha separado uma coisa aqui para você e você não estava no início. Tudo bem? Porque não consegui, estava com problema para entrar. Tudo bom? Tudo bem. Sim. Agora deixa eu ver onde é que tá. Deixa eu ir lá. Eu fechei a janelinha, mas eu acho rapidinho aqui. Envolvia a sua questão sobre Maia. E aí eu gosto muito desse texto, que foi um texto que eu traduzi ali no grupo em 2018, que é do Swami Paramartananda, né? Onde ele está falando do poder, né, de Avarana, ocultação, e do Vikshepa Shakti, o poder de projeção de Maya. E aí ó como que ele define Maya nesse texto, né? Ele coloca que toda a criação é efeito do Maya. O mundo que se vê não existe por si mesmo, ele é meramente uma projeção de Maya. Maya é o inexplicável poder criativo em Ishvara, que produz a ilusão da criação.
preservação e dissolução do universo. Maya não é Sat, não é a verdade, a existência, e nem Asat, não verdade, não existência. Nem existe independentemente, uma vez que tem que depender de Brahman para sua existência. Não é uma parte ou qualidade de Brahman. É sem causa e sem começo, mas chega ao fim com a ascensão do conhecimento vedântico. Está sob a categoria de Anirvachanyan, que é a palavra para aquilo que não é logicamente explicável. Maya pode ser inferido apenas pelos efeitos que produz. Tudo o que experimentamos nesse mundo está no reino de Maya, todos os vários Namarupas. Os nomes e formas humanos, seres humanos, né, são contribuição de Maya. Maya não tem existência própria. Não se pode dizer que seja existente ou inexistente, mas é tangível, né? Tangível por seus efeitos. Não pode ser conhecido e mesmo ser conhecido não pode ser explicável. Então tem o ponto aqui que eu queria trazer, Henrique, da tua pergunta lá, que eu não estava com a mente no melhor estado, né, para contemplação desse tópico que é tão sutil, e no final das contas, como a gente já sabe, os próprios Vedas não buscam explicar Maya, né? Mas nesse ponto aqui é importante a gente entender que Maya não é Sati e nem Asati, nem existe independentemente, uma vez que tem que depender de Brahman para sua existência. Não é parte ou uma qualidade de Brahman. Maya, de alguma forma, existe e projeta, né, por seu Shakti, toda essa manifestação, mas, ao mesmo tempo, Brahman não tem atributos de nada daquilo que se refira a toda essa projeção, todo esse efeito, né? Então, é um mistério mesmo, mas a nossa real identidade é o que fundamenta todo esse mistério. É a essência de todo o mistério, mas, ao mesmo tempo, somos livres do mistério todo. A gente é aquilo que está além de qualquer dúvida que Maya possa ali sustentar nas nossas mentes, né? Então Obrigado. é isso. Obrigado. Realmente acho que é melhor deixar por aí mesmo. Melhor deixar para lá, Maia. Deixar por aí mesmo, sabe que a vezes a gente quer, acho que tem coisas que não dá para, que a gente tem que, não dá para raciocinar, né? Tem muita coisa que se explica, né, que o Vedanta nos explica muito claramente, mas outras que acho que tem que colocar nesse quesito, né, de mistério, né, porque não, na mente não atinge isso, né, não atinge, não consegue. Perda de tempo também, né? Mas Entendemos enfim, muito. não é aquilo que precisa ser resolvido, né? Exato, isso, exatamente. E obrigado, Mônica, pela colocação da Ekagrata aqui, né? Então, naquela colocação do Chitta Ekagrata, que eu acho que estava no texto, né? Então, é como a mente atingindo um grau de resolução, ela já foi suficientemente sutilizada, mas aqui ela já atingiu um grau de resolução para possibilidade de assimilação do conhecimento, né? Então, existe um princípio fundamental e simples que é o antídoto para esses obstáculos e suas consequências. Ekagrata, um estado da mente completamente focado ou concentrado. Estar totalmente focado no momento presente, também conhecido como concentração correta ou samadhi. Embora existam maneiras diferentes de praticar Ekagrata, o princípio é o mesmo. Se a mente está focada, é menos provável que fique perdida ou envolvida com as ilusões que são geradas pelos obstáculos. Do Yoga
que é do Pedro Kupfer, né? Legal. Bacana. Obrigado, Mônica. Algo mais, pessoal? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Uma boa noite de descanso a todos. Até o próximo encontro.